Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Jon Jones e também sobre Pedro Munhoz. Mas antes de começar eu queria falar sobre um inscrito aqui do canal, que tem um canal aqui no YouTube que chama Forno do Bima. Lá ele fala sobre pizza, sobre como fazer pizzas variadas inclusive, bem interessante. Então se você quiser dar uma força, se você gosta de pizza inclusive e também quiser dar uma ajuda aí para o Forno do Bima, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, primeiro comentário de todos, o canal deles, do canal dele você clica e dá uma visita lá, se inscreve lá e etc, dá um apoio para ele, beleza? Então bora lá falar sobre aqui Jon Jones primeiro. Jon Jones resolveu aí largar o cinturão meio pesado, né? Ele que já tinha falado aí da possibilidade, já tinha feito alguns tweets há um tempo atrás, eu tinha feito vídeo falando sobre isso, etc. Enfim, agora ele diz que realmente vai abrir mão aí do cinturão meio pesado e que vai aí subir para os pesos pesados, né? Enfim, por enquanto tá tudo ali no Twitter, aquelas conversas e tal. Eu quero saber de confirmação, né? Queria saber aí realmente quando ele vai subir, com quem que ele vai lutar, mas já que a gente vai ter que falar desse assunto, que é o que parece que vai acontecer, pelo que ele tá tweetando lá, o cinturão vai ficar ali disponível provavelmente para Ian Blachowicz, que seria o próximo, né, que disputaria o cinturão, e provavelmente contra, sei lá, o Dominic Reyes, porque o Marreta, que é o segundo do ranking, tem luta marcada contra o Glover, que é o quarto. Então pode ser aí que tenha Dominic com Blachowicz, aí quem for campeão, né, defenda contra o vencedor de Marreta e Glover Teixeira. Pelo menos olhando o ranking, é isso que dá pra gente deduzir. E aí o Jon Jones subindo realmente para os pesados, vai ficar aquela questão, o que vai acontecer? Ele vai furar a fila e pegar o Miocic direto ou não? Ele vai pegar o vencedor de Miocic e Ngannou? Porque o Dana White, tudo bem que não dá pra escrever muito o que ele fala, mas ele teria garantido ali que o Ngannou seria o próximo contra o Miocic. Então eu não sei, eu sinceramente não sei. O Miocic acabou de lutar, ele não luta com tanta frequência assim, então não sei se o Dana White vai querer jogar o Jon Jones direto pro Ngannou, que era aquela luta que já era para ter acontecido antes, enfim, não sei se vão dar algum outro nome, não sei o que vai acontecer, a gente ainda não tem essa confirmação, mas pelos tweets do Jon Jones é realmente isso que vai acontecer. Ele vai subir para os pesados, já falou ali sobre ganhar massa, né, ganhar peso, tomar mais suplementos ali, fazer mais alguns exercícios e tal, enfim, realmente acabou falando sobre a família dele, que todo mundo é grande, etc. Enfim, ele falou um monte de coisa, um monte de tweet, né? Não vou pegar para ler tudo aqui para não ficar chato, mas em resumo é isso, ele definitivamente decidiu que vai subir para os pesados e ali deixou o cinturão meio pesado vago. Ele fez até algumas brincadeiras ali, dizendo que se alguém conseguir quebrar o recorde dele de defesa de cinturão, que ele doaria $100 mil para alguma instituição de caridade que a pessoa escolhesse, não sei o quê. Enfim, acabou falando algumas coisas ali. É claro que é bem difícil, né, quebrar o recorde dele, não é fácil, mas como todo recorde é questão de tempo, né? Alguém algum dia vai acabar quebrando esse recorde, né? E algumas pessoas, claro, que seguem ali o Jon Jones no Twitter acabaram respondendo aí sobre essa mudança, né, sobre esses vários tweets que ele fez ali, né, e muita gente colocou alguns gifs ali da luta dele com o Dominic Reyes, etc, enfim, dizendo que aquele gif, né, seria o motivo da subida do Jon Jones para os pesos pesados, né, que ele não quer ali dar revanche para o Dominic Reyes, já que na opinião da maioria dos sites especializados, o Jon Jones teria sido derrotado contra o Dominic Reyes, né, que foi a minha visão também quando eu assisti a luta. Enfim, o Jon Jones realmente nas últimas lutas começou a ter mais dificuldades ali, né? Desde o Marreta ali já passou dificuldade, teve aquela primeira com o Gustafsson que também já começou a ficar, já foi difícil e tal, e aí depois teve a com o Dominic Reyes, que na minha opinião foi a luta mais clara, onde o Jon Jones, na minha opinião, passou dificuldade e teria perdido até, na minha opinião, então realmente começou a ficar mais complicado. Aí fica aquela questão, né? Por que será que ele tá subindo para os pesos pesados? Será que é porque ele consegue pedir mais grana, né? Ou será que ele tá sentindo que falta muito pouco para ele perder o cinturão do meio pesado e para não perder, né, não ter uma derrota, perder o cinturão e perder o prestígio, consequentemente com o prestígio vai um pouco de dinheiro, etc. Será que ele não quer aproveitar e subir para os pesados? Porque se ele sobe para os pesados e perde, é aquela coisa, não é a categoria dele, peso pesado tem a mão mais pesada e não sei o que, então faz parte, né, mais aceitável se o Jon Jones perder no peso pesado, na teoria, né, porque não é a casa dele. Ele pode simplesmente falar, tentei, mas não dá pra mim, meu peso é o meio pesado mesmo, vou voltar. Então pode ser, porque se ele perde o cinturão no meio pesado, na hora de subir para os pesados, o passe dele, né, a exigência dele por dinheiro, não dá pra ser feita, porque aí ele perdeu. Então, às vezes, dá pra pensar mais ou menos desse lado, né? Será que ele tá sentindo que tá ficando difícil no meio pesado e quer dar uma escapulida ali? Porque também nos pesados existe, claro, o risco, né, dos caras terem a mão mais pesada, mas ao mesmo tempo os caras são menos técnicos. Então o Jon Jones, por ser muito técnico, muito bom, ter muita qualidade,
qualidade. É claro que tem um nome ou outro ali arriscado para ele, fora que todo lutador do ranking peso pesado é arriscado por conta da mão, mas enfim, ele consegue, na maioria das vezes, evitar a mão, então ali ele sabe que a grande maioria dos nomes ele consegue realmente vencer, porque a diferença de qualidade técnica é grande e ele não é um cara tão pequeno assim também, consegue ficar grandão e etc. Enfim, vamos ver o que o futuro reserva, né? E esse vídeo de hoje seria para falar aqui do próximo UFC, né? No próximo final de semana, tem o brasileiro Pedro Munhoz ali na luta principal e tal. Eu peguei aqui os lutadores que iam lutar para fazer aquele vídeo de favoritos, só que o que acontece, né? Tem muita luta que cai, muita luta que entra, enfim, um monte de diferença. Aí eu pego o card em um lugar, tá escrito de um jeito, no site do UFC tá de um jeito, aí no site do Combate tem luta a mais, aí você pega nas bolsas de apostas, tem luta que também não tá no site do UFC, enfim, é uma zona, tem um lutador novo que também não tem as informações no site do UFC, então assim, se nem no site do UFC, que é o site do evento oficial, tem as informações dos lutadores, não tem as fotos, não tem os números. Quando tem número, tá tudo com o número errado. Então, assim, como esse evento tá todo torto ali no site, eu falei, bom, se nem eles se preocupam, né, em fazer e trazer informação pra gente, por que que eu vou me preocupar em ficar procurando, caçando pra descobrir o que tá certo pra ficar divulgando e promovendo? Então, não vai ter o vídeo de favorito aqui do card completo. O que eu vou fazer aqui é falar da luta principal, que tem o Pedro Munhoz, que é o que interessa. E vou falar aqui de forma bem rápida, né, para não ficar muito grande esse vídeo. Então, a luta principal desse evento, o card principal começa às 9h30 da noite, né? E lá na luta principal, a gente vai ter o Pedro Munhoz, o brasileiro, né, recebendo o Frank Edgar ali na categoria peso galo, né? Frank Edgar descendo do peso pena pro peso galo, assim como o José Aldo também fez, etc. E o Pedro Munhoz tem 70% de favoritismo contra o Frank Edgar. E aí é aquela coisa, né? Mas o Frank Edgar disputou o cinturão, ele é muito bom, por que esse favoritismo todo? Bom, primeiro, né, porque eu acho que tem todo esse favoritismo. Primeiro porque o Frank Edgar está descendo de categoria, então a gente não sabe ali como que ele vai chegar, a desidratação, tudo isso pode afetar, pode chegar com menos força, enfim, tem um monte de coisa ali que a gente não consegue mensurar, se desce bem, se desce mal, então pelo risco, geralmente, isso conta como um ponto negativo, né, quando o cara vai descer de categoria, geralmente, né, não existe uma regra. Aí tem outro detalhe, né, o Pedro Munhoz tem a mão muito pesada, o Frank Edgar, tudo bem, né, lutou com grandes nomes, muitas lutas não foi nocauteado, tem um queixo bom e tal, mas a gente viu que na última luta ele não aguentou o zumbi coreano, tudo bem que é o zumbi coreano que nocauteia todo mundo, mas assim, associando uma coisa com a outra, né, a idade, a perda de peso, que a desidratação pode afetar a absorção de golpe, e somando a mão muito pesada do Pedro Munhoz, aí também pode ser que faça esse favoritismo ficar tão grande, né. O Pedro Munhoz já está acostumado ali com a categoria peso galo, não vai ter uma diferença muito grande de altura, então o Pedro, quando lutou com o Sterling, que tinha envergadura maior, se atrapalhou na trocação. Mas o Frank Edgar não tem muita envergadura, ou muita... A altura, se não me engano, é igual, e a envergadura do Frank Edgar é um pouco maior, mas é pouca coisa, então acredito que não vai atrapalhar. Uma outra característica do jogo do Frank Edgar é derrubar, usar o wrestling, né, abafa e tal, só que o Pedro Munhoz é faixa preta, de jiu-jitsu, tem um bom jogo de jiu-jitsu, pode buscar ali a guilhotina, principalmente, etc. Então, ele tem uma boa defesa de quedas também, que o Frank Edgar precisaria derrubar. Então, assim, contando os jogos, a situação, o momento, a descida de peso, eu acho que somando tudo isso, realmente faz com que o favoritismo do Pedro Munhoz seja aí de 70%. Eu não concordo com o tamanho do favoritismo. Eu acho que é 60% ali no máximo. Eu não vejo mais do que isso. Eu acho que o Frank Edgar é um cara muito bom. Como eu disse, se a gente pegar o retrospecto das últimas lutas dele, ele fez um monte de luta dura, só pegou o cara ali que é campeão, ex-campeão. Então, é um nível mais alto. Os caras que ele está enfrentando são de nível mais alto. Então, é natural que ele não tenha uma constância tão boa ali de resultado, né, de vitórias, etc. Então é compreensível. Então por isso que eu acho que 60-40 eu acho que é uma boa diferença. Eu acho que o Pedro é sim favorito, eu concordo, mas não é uma luta fácil, é uma luta complicada, porque o Frank Edgar tem um bom boxe. Se ele realmente vier com uma estratégia correta, né, de tentar atingir o Pedro para pontuar, mas evitar trocar muito na trocação franca em si, porque na trocação franca o Pedro é bom, né, ele tem uma boa absorção e tem mão pesada, então ele aguenta o que você bate e consegue te nocautear. Então se o Frank Edgar for para trocação franca, praticamente é certeza ali, né, 90% de certeza que ele vai ser nocauteado. Agora, se ele usar a movimentação dele, que é uma qualidade dele, né, o gás e etc, e ficar ali no box, na técnica, pontuando e movimentando, saindo, lutando na calma, aí ele tem bastante chance. Mas enfim, como eu disse, 60-40 na minha opinião, acho que o Pedro é sim favorito, espero que ele vença, né, porque o Frank Edgar, apesar da fase ou estar descendo de categoria, ainda continua sendo Frank Edgar, então é um nome de muita relevância. Então esse é meu palpite, mas eu quero saber o palpite de vocês aí para essa luta
principal. Vocês acham que um Frank Edgar vai vencer ou o brasileiro vai vencer? E se você concorda comigo que é 60-40 ou com as bolsas que é 70-30, ou você vê um favoritismo ainda maior para o brasileiro, enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa luta ou sobre a notícia do Jon Jones também, tanto faz, comenta aí embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho e não esquece, claro, de deixar o seu like se você gostou, o dislike se você não gostou. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!